A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Salvo disposição especial e contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Parágrafo único. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. 450. O rol de testemunhas conterá sempre que possível o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha que falecer, que por enfermidade não estiver em condições de depor, que tendo mudado de residência ou de local de trabalho não for encontrada. 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Se nada souber, mandará excluir o seu nome. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto as que prestam depoimento antecipadamente, as que são inquiridas por carta. Parágrafo 1º. A oitiva de testemunha que residirá em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento. Os juízes deverão manter equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. São inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função o presidente e o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Trabalho, do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal do Trabalho, do Tribunal de Contas da União. O Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado, os senadores e os deputados federais, os governadores dos estados e do Distrito Federal, o prefeito, os deputados estaduais e distritais, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. O Procurador-Geral de Justiça, o embaixador de país que, por lei ou tratado, conceder idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. O juiz, a autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Passado o mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente. A sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento. Cumprimento ao advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode
comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º importa a desistência da inquirição da testemunha. A intimação será feita via judicial quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º deste artigo, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz, figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará sem ter relações de parentesco com parte ou interesse no objeto do processo. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato, reinquiridas em separado. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou escuta a verdade. 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. Artigo 461. O juiz poderá ordenar de ofício a requerimento da parte a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas, a acareação de 2 ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo
o ato de acariação. A acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. A testemunha pode requerer ao juiz pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas. A verificação foi impraticável. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico, apresentar quesitos. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, contratos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação do perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo deixar de cumprir no prazo que lhe foi assinado. No caso previsto no inciso 2, o juiz comunicará ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso do processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos.
Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução no numerário. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, a causa possa ser resolvida por autocomposição. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar respectivamente laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. O laudo pericial deverá conter exposição do objeto da perícia, análise técnico-científica realizada pelo perito, indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico-científico do objeto da perícia. Para desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão do Ministério Público, divergente é apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob sua forma de quesitos. Parágrafo 4º. O perito, o assistente técnico, será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Quando o exame tiver
por objeto a autenticidade ou a falsidade do documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência no prazo estabelecido. A prorrogação do prazo referido no parágrafo 1º pode ser requerida motivadamente. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel por cópia ou sob ditado dizeres diferentes para fins de comparação. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que a levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Inspeção Judicial 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar ato circunstanciado mencionando dele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Da sentença e da coisa julgada 485, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar a desistência da ação. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 1 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação.
A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos 1, 4, 6 e 7 do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Se o autor dar causa por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologar o conhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na convenção, a transação, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento dos termos no artigo 485. 489 são elementos essenciais da sentença. O relatório, que conterá o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando do todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. A apuração do valor devido depender da produção da prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecido na sentença.
Nos casos previstos no artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso de que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Se, depois da propositura da ação, algum fato modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo, por meio de embargos de declaração. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A decisão produz a hipoteca judiciária. Embora a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sob bem do devedor, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. No prazo de 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte que tome ciência do ato, para que tome ciência do ato. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Remessa necessária. 496 está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal, nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-lo-á. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos recursos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
O juiz, se procedente o pedido, considerará tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade à sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado e julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Coisa julgada. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo C. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, o juiz tiver competência em razão na matéria da pessoa para resolvê-la como questão principal. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. 404. Não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. Nos demais casos prescritos em lei, a sentença faz coisa julgada nas partes entre as quais é dada, não prejudicando o terceiro. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Transitada e julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia líquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em autos apartados a liquidação desta. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programas de atualização financeira. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber
o procedimento da prova pericial. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se a seguir no que couber disposto no livro 1 da parte especial deste Código. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo a liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Cumprimento da sentença. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação disposto no livro 2 da parte especial deste Código. O cumprimento de sentença, que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246 não tiver procurador constituído nos autos. Por edital, quando citado na forma do artigo 256 tiver sido revel na fase de conhecimento. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274, no parágrafo 3º deste artigo. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, de co-obrigado ou de corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. A decisão homologatória da autocomposição judicial, a decisão homologatória da autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O crédito auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença arbitral. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão interlocutória estrangeira após a concessão de exequatur à carta rogatória pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 e 9, o devedor será citado no juízo cível para cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será
solicitada ao juízo de origem. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Todas as questões relativas à validade do procedimento, da sentença e dos autos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença provisória ou definitiva e à liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória. Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga se a sentença for reformulada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto de execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente neste ficará sem efeito a execução. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou das quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada dos próprios autos. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação se quiser nos termos do artigo 525. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não se aplica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa a aplicar-se no que couber o disposto nesse capítulo. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o credor demonstrar a situação de necessidade, pender o agravo do artigo 1042. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias
das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Decisão exequenda, certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, procurações ortogradas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. O índice de correção monetária adotado, os juros aplicados às respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros e, se for o caso, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá base a importância que o juiz entender adequada. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo de 30 dias para efetuá-la, excedendo-se outro lhe for determinado. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado sem justificativa no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação. Na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, ilegitimidade de parte, inexigibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto dos artigos 146 e 148. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. Se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento de execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnarem, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e protestando os próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos autos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contando da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Para efeito disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. No caso do parágrafo 12, os efeitos da suspensão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em ação à segurança jurídica. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida ao parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. O autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo a execução com penhora e atos subsequentes. Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Caso o executado, no prazo referido no caput
não efetue pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 517. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento de execução e as que vencerem no curso do processo. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo nos termos disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo e a impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. O ofício conterá nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada nos termos do caput deste artigo, contando que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. O disposto nesse capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitados e julgados, se processa em autos apartados. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Se sobrevier modificação das condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar
o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar a quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente, índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se a hipótese, se for o caso, disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113. A multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à Fazenda Pública. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo no prazo de 30 dias, nos próprios autos, impugnar a execução podendo arguir falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, ilegitimidade da parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Quando se alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executar declarar de imediato o valor que entende correto sob pena de não conhecimento da arguição. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial mais próxima da residência do exequente. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Para efeito do disposto no inciso 3 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle da constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo de modo a favorecer a segurança jurídica. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio da força policial.
mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A multa independente de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluída, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. O valor da multa será devido ao exequente. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido, na sentença será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. E termina aqui esta parte da leitura do direito processual civil. É isto, muito obrigado. Em breve eu vou continuar lendo aí o direito processual civil, depois voltar atrás em uma lei, acho que uma lei menor, que eu esqueci de ler no conteúdo anterior, mas enfim, a gente volta, lê o direito processual civil, termina ele e lê o que estiver faltando. E aí vai para frente para ver se ao menos chega perto de ler tudo até o final. Tá meio complicado, mas vamos tentar. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!